Você pode olhar para mim enquanto eu estou falando. Depois de décadas esperando, a situação se inverteu. As famílias das vítimas do assassino em série de Long Island finalmente puderam enfrentar o homem que tirou suas mães, filhas e irmãs. E quando Rex Heuermann falou, o juiz não se conteve. Bem, disseram que você é um homem muito grande. Você é um homem pequeno, nojento e desprezível, se é que pode ser chamado de homem. E você é um covarde. Do condado de Suffolk, em Nova York, vou mostrar como foi essa audiência de sentença tão carregada de emoção e dos detalhes assustadores por trás do que os investigadores dizem que ele planejou por anos. Antes de entrarmos nesse caso incrivelmente horrível sobre os assassinatos em série de Dilgo Beach, quero te contar sobre um aplicativo que tenho usado e que realmente gosto. Ele se chama Upside. E o Upside vai te dar dinheiro de volta em coisas que você compra todos os dias, como combustível, supermercado e comida para viagem. Aqui está o que você precisa fazer. Você baixa o Upside de graça. Escolha uma oferta em mais de 100 mil parceiros, pague com seu cartão e confirme a compra para receber o dinheiro de volta. Então, digamos que eu precise abastecer ou queira pedir comida para viagem em uma noite. Eu vou procurar ofertas no Upside primeiro. Após gastar o dinheiro, o valor aparece no app e posso transferir para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside recebem em média $254 americanos de volta por ano, o que é incrível. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR na tela e use o código CRIMEFIX para ganhar um bônus extra de 25 centavos por galão no primeiro tanque. Eu sou Anjanette Levi e esta é uma edição especial de Law and Crime fala com você do condado de Suffolk, em Long Island. Estamos aqui no tribunal e foi aqui que as vítimas de Rex Heuermann puderam falar com o coração hoje. Elas puderam se dirigir ao homem que tirou a vida de suas mães, filhas e irmãs. Elas o enfrentaram depois que ele tirou a vida delas de forma tão brutal e sem sentido. a oportunidade que ela teria tido nesses últimos 26 anos desde que você tirou a vida dela de alcançar qualquer um dos objetivos que ela havia traçado para si mesma, e ela os tinha. Ela tinha esperanças e sonhos, e você tirou tudo isso dela. O juiz Timothy Massey não se conteve ao se dirigir a Rex Heuermann. Você vai ver isso em breve. Mas esse dia foi realmente sobre as 8 vítimas conhecidas. Sandra Castilla, Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, Melissa Bartholomew e Amber Costello. Eram jovens mulheres com famílias que as amavam. Essas mulheres tinham esperanças e sonhos, mas foram alvo de um monstro sádico por causa do seu porte pequeno e simplesmente porque eram vulneráveis trabalhando como profissionais do sexo. Os assassinatos começaram em 1993 com a morte de Sandra Castilla. A última vítima, Amber Costello, foi assassinada em 2010. O corpo dela e os de Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman e Melissa Bartholomew foram encontrados depois, em dezembro daquele ano. Amanda, irmã mais nova de Melissa, ainda era adolescente quando Melissa desapareceu. Eu tinha 15 anos. 15 anos de idade. Eu realmente não me importo. Entrei no 10º ano, mas não terminei porque mesmo fora da escola minha mente não estava lá. Eu estava envolvida na minha juventude. Eu estava envolvida na minha fase de jovem adulta e ainda me sinto envolvida até hoje. Houve tantos anos em que eu não queria mais estar neste mundo. Então houve um momento incrivelmente poderoso quando Amanda Funderburg se virou para Rex Heuermann e ordenou que ele olhasse para ela. Olhe para mim enquanto falo. Já se passaram 17 anos desde nossa última conversa, lembre-se. Você prejudicou meu relacionamento com minha mãe por um tempo. Ela tinha medo de que algo me acontecesse por sua causa e de que eu não voltasse ao sair de casa. Foi difícil para ela me apoiar como eu precisava, enquanto lutava pela vida da minha irmã, buscando que nos levassem a sério e preservando a própria sanidade. Felizmente, conseguimos reconciliar nosso relacionamento, algo que nunca vou conseguir com sua filha. Espero que isso te assombre pelo resto da sua, curta vida. Fui forçada a conviver com uma ansiedade paralisante, depressão, TPT e um sistema nervoso destruído. Senti raiva e tristeza diariamente. Por um tempo, a depressão me dominou, a ponto de eu quase não comer, chorar e dormir sempre. Eu tinha medo de pessoas que me olhavam por muito tempo. Eu ficava apavorada toda vez que ouvia um barulho porque estava sozinha em casa.
Sempre checava o banco de trás ao entrar no carro e evitava conhecer pessoas novas ou multidões. Meu coração disparava ao receber ligação de número bloqueado e eu ficava esperando ansioso a próxima ligação sua. Sherman tinha ligado para Amanda do celular de Melissa depois de assassiná-la e a chamou de nomes horríveis, zombando dela. Agora ele teve que ouvir uma mulher lhe dar uma ordem. A filha de Maureen Brainerd Barnes, Nicolette, também falou. Podemos conversar sobre o caso? Quero falar da minha mãe. Ela era uma pessoa calorosa, animada, engraçada, inteligente e artística. Ela tinha o maior coração de todas as pessoas que conheci. Ao ver alguém em situação de rua, ela dava seu último dólar ou sem dinheiro, ao menos parava para cumprimentar e saber como a pessoa estava. Ela era uma garota que amava literatura, poeta, acadêmica e falava abertamente sobre política, o que transparecia em sua escrita. Ela amava hip hop e música R&B e escrevia raps em seus cadernos de poesia, dizendo que queria ser rapper. Ela tinha um ótimo senso de humor e uma risada contagiante. Ela era jovem de espírito, mas também era simplesmente jovem. Ela viveu apenas mais algumas semanas após seu 25º aniversário. Ao completar 25 anos, não foi um marco alegre como muitos jovens costumam aproveitar. Foi chocante e doloroso, porque eu sabia que isso significava que agora eu vivi mais do que minha mãe viveu. Hoje, sou quase 2 anos mais velha do que ela jamais será. Rex Herman tirou décadas de vida de uma mulher que deveria estar aqui, criando memórias com quem a ama. Meu nome é Dylan e eu sou o filho de Maureen. Eu a perdi quando tinha 1 ano de idade. Minhas primeiras lembranças são de ansiedade, medo e tristeza, sem saber para onde ela foi ou por que não estava na minha vida. Não me lembro da voz, do rosto ou do amor que ela me deu quando bebê. Minha mãe nunca pôde me ver no meu primeiro dia de aula. Ela não estava comigo quando me formei. Eu nunca tive ela quando precisei dela, e nunca vou tê-la no futuro quando eu precisar. A irmã da Marine a descreveu como muito perspicaz. Ela desapareceu em 2007. Nada me preparou para o dia que Maureen não voltou para casa. No começo, eu ficava dizendo para mim mesma que ela ligaria a qualquer momento, que de alguma forma tudo ficaria bem. Mas à medida que os dias se transformaram em anos, essa esperança foi lentamente se apagando diante daquela realidade devastadora. Depois de anos procurando por Maureen, meu mundo desabou. O dia em que minha irmã foi encontrada nos arbustos ao lado de uma estrada escura e solitária. Ela não só foi assassinada, mas também vítima de um predador, um serial killer. Não foi só um assassinato, foi um mal calculado e inimaginável. Foi um choque tão profundo que minha mente e meu corpo não conseguiram processar. Porque quando Maureen foi identificada, isso significava encarar a verdade de que ela tinha partido para sempre. E essa dor é insuportável. Vivi com culpa de sobrevivente por mais de 10 anos. Eu revivi cada momento várias e várias vezes na minha mente. A tia de Megan Waterman contou como a sobrinha virou trabalhadora do sexo. Megan estava sendo prostituída por Kim Cruz, um cafetão que se disfarçava de namorado dela. E por que ele traficou minha sobrinha? O réu que está sentado neste tribunal hoje conseguiu tirar a vida dela e roubar de quem a amava o futuro ao lado dela. No dia 6 de junho de 2010, o réu não só tirou todas as esperanças e sonhos de Megan, como também destruiu a nossa família. Tenho certeza de que minha sobrinha lutou o máximo que pôde para voltar para nossa filha, a quem ela amava com todas as fibras do seu ser. Quando você considera o tamanho desse homem e o fato de que ele procurava por crianças e vítimas de estatura menor, fica bem claro que ele não era um predador assustador, mas sim um oportunista covarde. O plano do prisioneiro de apagar Megan, Maureen, Melissa, Amberlynn, Jessica, Valerie, Sandra e Karen saiu pela culatra. Por causa de suas ações vis e covardes, nossos entes queridos serão lembrados por muitos anos com amor e reverência, não apenas por suas famílias e amigos, mas por milhões de pessoas ao redor do mundo que agora lamentam sua perda. Liliana, filha de Megan, falou sobre a mãe que nunca conheceu. Era apenas uma criança quando Megan sumiu em junho de 2010. Meu nome é Liliana Waterman e eu sou filha de Megan Waterman.
Minha mãe desapareceu quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Só encontraram o corpo dela quando eu tinha 4 anos. Ela foi tirada de mim nos anos mais importantes da minha vida. E uma garotinha precisa da mãe. Nunca tive a chance de saber como era ser consolada por ela depois de um dia ruim, ouvir seus conselhos ou crescer com sua orientação na vida. Eu não tinha plena consciência dos detalhes horríveis do que havia acontecido até eu ter cerca de 9 anos de idade. E você conseguiria contar para uma criança que a mãe dela foi brutalmente assassinada? Lembro de estar em casa, na 4ª série, navegando na internet, quando vi um artigo sobre ela. Foi aí que entendi o que tinha acontecido. Perguntei aos meus avós o significado de prostituta, e de repente meu mundo desabou. Meu coração se partiu novamente. Já passei 16 dias das mães sem a minha mãe, vivi milhares de dias sem ela. Agora tenho a idade que minha mãe tinha quando engravidou de mim e percebi o quão jovem ela era. Sinto que mal comecei a entender a vida, e ainda assim ela não teve chance de viver a dela. Rex Hoyerman não só tirou a vida da minha mãe, mas também roubou todas as memórias que nunca pudemos criar juntos. Ele tirou aniversários, feriados, conversas, abraços, conselhos e todos os momentos futuros que mãe e filha deveriam compartilhar. Os pais de Valerie Max falaram sobre a perda da filha. Sr. Hoyerman, você fez coisas horríveis ao corpo terreno de Valerie. Que você não tocou na verdadeira Valerie. Parafraseando C.S. Lewis. Não existem pessoas comuns. Você nunca falou com uma pessoa normal. Todo mundo com quem você já brincou, trabalhou, se casou, ignorou ou até matou é uma criatura imortal. Cada um viverá para sempre, seja em glória arrebatadora ou em horror inimaginável. Só posso imaginar quando chegar o meu dia e o me encontrar diante de Jesus. Valerie estará ao lado dele. O que você fez com a nossa família vai além do que as palavras podem expressar. Mesmo que a justiça seja feita, isso não pode substituir o que você tirou de nós. Nem pode devolver à querida Valéria a sua vida aqui na Terra. No entanto, quero que você entenda que mesmo tendo conseguido cometer essas atrocidades horríveis contra nossa filha, e não importa qual sensação de poder ou controle você sentiu sobre o corpo de Valéria, você nunca conseguiu tocar a alma dela. Estou te dizendo, a menos que você se acerte com Deus, Valéria é quem está livre hoje e você não está. Ela está vivendo a vida dela com o Salvador dela, Jesus Cristo, e o que você fez não te trouxe nada. Eu gostaria que você entendesse. E a prima de Jessica Taylor falou sobre perdê-la de uma forma tão horrível. Você quer acabar com a Jéssica? Ouvi essa pergunta muitas vezes na adolescência. Algo dito por medo de saber do que um monstro é realmente capaz. A resposta era sim. Eu realmente queria ser como a Jess. Ela era forte, gentil, compassiva, linda e inteligente. Ela deixava melhor a vida de cada pessoa que conhecia, mesmo que essa pessoa só a tivesse conhecido por um instante. Ela nunca via ninguém como estranho. Ela era puro raio de sol. Eu queria tanto poder conhecê-la como a mulher que sou hoje. Queria ver quem ela teria se tornado. Queria ter abraçado ela mais forte da última vez que a vi. Que ela conhecesse meu filho, as viagens que eu e minha irmã faríamos, as memórias que continuaríamos criando. Prefiro lembrá-la pelas memórias que tive a sorte de guardar. Eu rezo para ela e deixo flores em memória dela nos lugares onde ela foi deixada para trás. Nunca vou esquecer como me senti ao receber aquela ligação. Eu não conseguia entender a palavra tronco. De jeito nenhum alguém poderia fazer isso com alguém que eu amo. Tronco. Sem cabeça e sem mãos. Essas palavras me assombram. Nosso namorado de 3 meses mal tinha terminado o torso. Eu achei que era um abdômen. É um corpo todo picotado. De jeito nenhum. Nojento, horrível, assustador, monstruoso, brutal.
O quê? Partes do corpo dela estavam espalhadas por toda parte? Eles não encontraram o corpo dela completo. Ela inteira. Sem cabeça e sem mãos. Eu ainda não entendo. Naquele fim de semana, ela voltaria para casa. Naquele fim de semana, familiares e amigos a procuravam e ligavam para ela. Ela não perderia o fim de semana. Ela nunca atendeu o telefone. Ela não ligou de volta para ninguém por sua causa. A família de Amber Costello forneceu uma declaração para ser lida. Antes de morrer, Amber Costello enganou Rex Heuermann de várias formas. Graças à esperteza de rua da minha irmã, a Força Tarefa Unida já capturou o serial killer. O raciocínio ágil de Amber provocou explosões de raiva no narcisista egocêntrico e maligno Rex Heuermann. O homem imoral diante de vocês hoje não soube lidar por ter sido superado por Amber Costello. As atitudes da minha irmã deixaram o assassino foragido descontrolado de raiva. A raiva dele por ter sido enganado por Amber fez Rex Heuermann machucar não só Amber, mas também a mim e minha filha. Apesar de minha filha, eu e muitos outros termos escapado de Rex Heuermann, minha irmã Amber Lynn Costello pagou o preço máximo. O sacrifício e a alma dela trazem vitória ao tribunal, pois ela tem força em Jesus Cristo. Embora não se saiba exatamente o que aconteceu com nossa querida Amber após ela se despedir dos amigos e entrar no avalanche de Rex Heuermann, eu sei que a fé cega dela em Jesus Cristo a ajudou a suportar o tormento mental e a agonia física que esse monstro sentado diante de vocês hoje infligiu à sua carne. E a família de Sandra Castilla fez o mesmo? Meu nome é Ruth Reynolds e eu sou irmã de Sandra Castilla. Agradecemos a Vossa Excelência por nos permitir, junto com as outras famílias enlutadas, nos dirigirmos ao tribunal hoje sobre o profundo impacto que a perda de mães, filhas e irmãs teve em nossas vidas. Receber a notícia sobre minha irmã e a forma como ela foi encontrada é uma devastação da qual nunca vamos nos recuperar por completo. Hoje é um dia muito significativo e esperado, não só para a família de Sandra, mas também para as famílias das outras vítimas. Amber, Valerie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa e Megan. Sempre tive esperança de que a pessoa responsável por destruir nossa família e as famílias de tantas outras um dia seria totalmente responsabilizada, e esse dia chegou. Embora a justiça não possa trazer Amber, Valéria, Karen, Jessica, Maureen, Melissa, Megan e Sandra de volta, ela garante que elas não sejam mais esquecidas e traz paz para nossas famílias. Saber que a pessoa responsável por nossa dor irreversível nunca mais poderá machucar ninguém. Rex Heuermann é um serial killer sádico que escolhia mulheres que podia dominar pelo porte físico e profissão. Suas vítimas sofreram muito e provavelmente não morreram rapidamente. Ele confessou estrangular suas vítimas. Buscas em seu computador revelaram pesquisas por pornografia de tortura com crianças e adultos. A imagem de homem de família dos subúrbios que ele mostrava era só fachada. Este é um réu que planejou meticulosamente o assassinato de 8 mulheres jovens. Ele se obcecou por cada detalhe, tanto como uma forma de se preparar para o próximo assassinato, quanto para reviver a satisfação distorcida e o prazer doentio que sentia ao tirar a vida de 8 mulheres jovens. Não há nada que o réu possa dizer ou fazer neste tribunal que possa mitigar o que ele tirou daquelas mulheres e de suas famílias. Qualquer remorso demonstrado é insuficiente e muito pouco. É tudo muito pouco e tarde demais. Como o tribunal sabe, o réu permitiu que certas informações fossem divulgadas por meio de declarações feitas à sua ex-esposa e ao seu terapeuta. Mas isso não passa de tentativas patéticas deste réu de continuar manipulando e controlando sua família e tentando controlar a mensagem deste caso. A verdadeira mensagem deste caso foi transmitida por aquelas vítimas hoje, meritíssimo. É disso que se trata este caso. E afirmo que nada do que este réu tenha a dizer após sua prisão, que ocorreu em julho de 2023, tudo que ele disser além disso é irrelevante e só serve a seus interesses, desviando a atenção de suas ações culpadas. Não tenho dúvidas do arrependimento deste réu, meritíssimo. Ele está arrependido. Ele está arrependido por ter sido pego.
O que é importante, meritíssimo, são as declarações feitas por este réu antes de sua prisão e as ações tomadas por este réu antes dessa prisão. Além disso, porque essas coisas revelam quem este réu realmente é. Quem esse réu é pode ser visto no documento de planejamento recuperado de um dos dispositivos eletrônicos apreendidos pela Força-Tarefa durante o primeiro mandado de busca. Nesse documento, o réu planeja friamente o assassinato de várias mulheres como se estivesse resolvendo um problema de matemática ou preenchendo uma lista de compras. Por trás do terno e da gravata, ele é um sádico que aprimorou sua técnica estudando especialistas em assassinos em série e o livro Mindhunter de John Douglas para se tornar um assassino melhor. Para evitar ser pego, Wehrman estudou e fez anotações como uma estudante que se prepara para uma prova. Um exame forense em seu computador revelou listas, uma delas intitulada Coisas para Lembrar. Ela listava: o som se propaga, controlar o ar para regular o barulho, dormir antes da caçada. Estar cansada gera problemas. Bata mais forte. Muitos golpes para derrubar. Considere um golpe no rosto ou no pescoço da próxima vez para imobilizar. Dormir mais e controlar o ruído garantem mais tempo para brincar. Use alfinetes para pendurar lonas no teto, não fita adesiva. Use corda grossa para o pescoço. A corda fina arrebentou sob a pressão de ser apertada. Heuermann também tinha um documento que parecia listar planejamento e assassinatos. Ele se chamava HK-2000. O documento citava problemas como DNA, marcas de pneu, sangue e digitais. Depois vinham os suprimentos, protetores de sapato, cal, rádio da polícia, corda, serra ou ferramentas de corte, toucas, filme fotográfico, entre outros. Depois havia uma coluna para LD, que os investigadores acreditavam significar local de descarte ou local de lixo. A próxima lista, ALV, que os investigadores acreditavam significar alvo. Logo abaixo disso, estava escrito: pequeno é bom. Mas hoje, o foco não era no planejamento ou nos atos doentios do assassino perturbado. O foco era a dor das famílias e as últimas palavras de um assassino. A produtora de 50 Cent G-Unit Film and Television Incorporated trabalhou junto com a Peacock Streaming Services para produzir uma série documental que pagou milhões de dólares para a ex-esposa do prisioneiro, filha, enteado e seus advogados, o que é completamente nojento e imperdoável. Quando li sobre isso, fiquei enojada, chocada e profundamente perturbada. Quando chegou a vez de Rex Heuermann falar, ele se levantou por ordem do juiz. Fique de pé. Não há palavras que eu possa dizer que sejam responsáveis pelo que foi dito nesta sala hoje. Minhas palavras não têm significado. E vou deixar por isso mesmo. Nesse momento. Fale mais alto. Sr. Heuermann, como disse o Sr. Tierney, eu sei que você está arrependido por ter sido pego. Imagino que você se arrependa do que fez a sua esposa e filhos. Você sente um pouco de arrependimento pelo que fez com essas mulheres inocentes. Você estrangulou pelo menos 8 mulheres até a morte. Sente algum arrependimento por isso? Sim? Sim, eu estou. Sabe de uma coisa? Você foi descrito como um homem muito grande. Mas você é um homem pequeno, nojento e desprezível, se é que pode ser chamado assim. E você é um covarde. Como resultado da sua confissão de culpa por assassinato em primeiro grau na primeira acusação da denúncia 7354 de 24, a sentença do tribunal é que você cumpra o resto da sua vida sem possibilidade de liberdade condicional. Sobre a segunda acusação, assassinato em primeiro grau. A sentença do tribunal é que você cumpra o resto da sua vida sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto à acusação 3, ao admitir culpa por assassinato em primeiro grau, o tribunal sentencia a prisão perpétua sem liberdade condicional. Essas 3 sentenças devem ser cumpridas em sequência. Com relação à acusação 7, assassinato em segundo grau, a sentença do tribunal é que você cumpra um período indeterminado de prisão, com um mínimo de 25 anos e um máximo de prisão perpétua.
Sobre a acusação 8, assassinato em segundo grau, o tribunal determina prisão indeterminada, com mínimo de 25 anos e máximo de prisão perpétua. Sobre a acusação 9, assassinato em segundo grau, o tribunal determina prisão indeterminada, com mínimo de 25 anos e máximo de prisão perpétua. E, finalmente, com relação à acusação 10, assassinato em segundo grau, a sentença do tribunal é que seja cumprido um período indeterminado de prisão, com um mínimo de 25 anos e um máximo de prisão perpétua. Todas as sentenças devem ser cumpridas em sequência. Sr. Tierney, sobre as acusações 4, 5 e 6. Solicitamos a dispensa meritíssimo em satisfação dessa pena. Esse pedido está concedido. Outras agências vão coletar. Mais alguma coisa, senhores? Nada dos 24 anos? Sr. Brown, tire ele daqui. Uma pessoa que estava notavelmente ausente da audiência de sentença de hoje foi a ex-esposa de Rex Heuermann, Asa Ellerup. Conversei com o advogado de Ellerup, Bob Macedônio, antes da sentença sobre a decisão dela de não comparecer. Ela não vai amanhã. Ela está muito bem. E o motivo pelo qual ela não vai amanhã, ela acredita, e com razão, que amanhã é um dia para as vítimas. Sabe, o encerramento delas, o desfecho delas, o fim do caso e vê-las finalmente descansando. E ela não quer que a presença dela lá desvie ou tire a atenção de onde deveria estar focada. Por muito tempo, parecia que ela não acreditava que ele cometeu esses homicídios. Acho que qualquer esposa teria dúvidas, diria, não tem como isso ter acontecido na minha casa, bem debaixo do meu nariz. E acho que é normal estar um pouco em negação. Mas ela meio que aceitou o fato de que o marido dela é um serial killer. Ela aceitou e acredita nisso após um longo processo. Nós passamos, quase 2 anos com ela antes que ela chegasse à conclusão de que ele realmente fez isso. E então, finalmente, em um determinado momento, ele admitiu pessoalmente para ela que era responsável por esses 8 homicídios. Você visita Rex Heuermann periodicamente, certo? Eu o vi em várias ocasiões, passei bastante tempo com ele. Por que você faz isso? Represento a ASA em questões civis e tivemos vários documentos para ele assinar, como transferência de propriedades e veículos. Revisar os documentos do divórcio e discutir essas questões com eles nas quais ele não está representando. Então Mike Brown nos representa obviamente nas questões criminais, mas nas outras questões ele não os representa. Como é isso quando você entra na cadeia do condado de Suffolk, no centro de detenção, e está sentada ali com esse homem que cometeu todos esses assassinatos horríveis que ficaram sem solução por tantos anos? Você é advogada, representa a ex-esposa dele, mas também é um ser humano que mora aqui. Ele sempre foi profissional, cortês, apropriado. Ele é articulado e sempre fez perguntas apropriadas para o que estamos discutindo. E eu nunca vi esse lado dele. Eu sei que existe outro lado dele, obviamente todos nós sabemos disso agora, mas eu nunca me senti intimidado ou, com qualquer tipo de medo quando estava lá com ele. E francamente, como eu disse, ele sempre foi articulado, educado o suficiente e simpático o bastante para que eu tivesse conversas normais com ele sobre, acontecimentos atuais do dia a dia. Então... Ele é simpático? Sim, ele é. Na verdade, ele também tem senso de humor. Então é estranho dizer isso porque, obviamente, ele é responsável por, assassinar 8 mulheres. Mas isso é um outro lado. Espero que nenhum de nós jamais veja esse lado de novo. É estranho quando você está sentada ali e pensa consigo mesma. Esse cara é simpático, ele é, jovial ou algo assim, mas ele é um lobo em pele de cordeiro. Existe esse outro lado. Quero dizer, quão bizarro é isso para você, como advogada, ter que sentar ali e lidar com isso? Não é tão estranho quanto parece, pois atuando há mais de 30 anos no direito criminal, lidamos com isso sempre. Há pessoas que cometem atos violentos e hediondos, mas continuam funcionando na sociedade. Ele simplesmente acaba cometendo, alguns que são de grande repercussão e todos são assassinatos. Mas, já tive outros assassinos sentados na cadeira em que você está sentado e você não saberia que eles cumpriram 25 anos por assassinato. Já conseguimos a guarda de crianças para pessoas que cumpriram pena por assassinato, homicídio ou outros crimes no condado. Então, as pessoas realmente levam vidas duplas e você pode nem saber com quem está lidando. A gente entra em contato com quantas pessoas ao longo do dia, na verdade não sabemos como é o resto do dia delas. Quantas vezes você já esteve lá em visita com o Rex? Provavelmente 1 dúzia de vezes, pelo menos.
Agora, qualquer visita será em uma prisão do estado de Nova York, onde Huerman passará o resto da vida apodrecendo em uma cela e cooperando com a unidade de análise comportamental do FBI, enquanto tentam entender o que o tornou um monstro. O advogado de Huerman, Mike Brown, comentou o que falou às vítimas ao se dirigir a elas no tribunal. Bem, nós discutimos o fato de que, na verdade, do nosso ponto de vista, elas foram essenciais para a conclusão do caso, pois continuaram acompanhando. Houve diferentes administrações durante esta investigação. E eu sinceramente acredito que por causa da insistência e persistência deles nesse caso, isso acabou levando a muito mais pressão, muito mais recursos sendo dedicados e, no final das contas, a prisão do meu cliente. E então eu também acrescentei o fato de que, você sabe, quando começamos a lidar com isso, a maioria de nós só sabe o que sabe por ler na imprensa. Eu revisei tantas páginas de documentos do processo. Sinto que conheço essas pessoas, essas vítimas. Foi isso que disse a família. Eu realmente acho, mesmo nunca tendo conhecido eles, eu realmente sinto que conheço eles e que já os encontrei. Queria apenas que eles soubessem. No final, Rex Heuermann vai morrer atrás das grades da prisão. Pode ter certeza, a investigação sobre Rex Heuermann pode ter terminado em relação aos assassinatos de Gilgo Beach. Mas a investigação sobre Rex Heuermann está longe de terminar. Para as vítimas, a sentença marca um ponto de virada, um momento em que elas podem começar a seguir em frente enquanto lembram e homenageiam seus entes queridos. Eu só quero dizer que, tendo tido a oportunidade de dizer o que disse hoje, me sinto muito mais leve e tenho esperança de cura. Eu só quero agradecer a todos que dedicaram tempo a este caso, ouvindo nossas vozes e dando à minha mãe e a todas essas outras mulheres a chance de terem suas vozes ouvidas. Esse dia demorou a chegar. Daqui em diante não mencionem mais o nome ou mostrem o rosto dele. Mostrem o rosto delas e digam seus nomes, pois somos nós que seguimos vivendo por elas. Rex nunca vai importar, e ele não significa nada para nós e não deveria significar nada para nenhum de vocês. O que acontece com Rex Heuermann agora? Ele será transferido para um centro de recepção do sistema prisional do estado de Nova York. De lá, ele será transferido para outra prisão de segurança máxima. Mas a investigação sobre Rex Heuermann ainda não terminou. Continuaremos acompanhando para te informar sobre o que acontecer. Encerramos este episódio do Crime Fix, direto do condado de Suffolk, Long Island. Sou Anjanette Levy. Até a próxima.